Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio, Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andrés. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa tarde, são 6h05, esse é o Fute Rio na geral no ar nessa segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2018, e é claro, você com a gente na cobertura mais completa do futebol carioca. Esse, é claro, você sabe, é o Fute Rio na geral, sempre trazendo um show de notícia e de informação do futebol do Rio de Janeiro, até às 8 da noite, aqui no som da transmissão mais carioca da sua internet. Fute Rio na geral, sempre segundas e sextas das 6 às 8, em nome de Furnas 60 anos, energia que se renova dia após dia, criativos design, comunicação com criatividade. E em Engearf Construções, ligue 2580-1334. Hoje no Fute Rio na geral, terminou a seletiva, fase preliminar do Campeonato Carioca, já conhece seus dois classificados para as equipes que vão então para a fase principal, para a Taça Guanabara, que já começa amanhã. Cabo Friense e Macaé garantidíssimos, portanto, na fase principal, entre os grandes, portanto, da competição estadual, que vai ter aí a sua Taça Guanabara, na realidade, acontecendo a partir de amanhã, a partir dessa terça-feira. Então o Tricolor Praiano e também o Leão do Norte Fluminense já confirmados. E o Grupo X também já garantido, com Goitacás, América, Resende e Bom Sucesso. Tudo que rolou nessa rodada da seletiva, a gente conta pra você aqui dentro da cobertura mais completa do futebol carioca em www.futerio.net. Também traremos aqui dentro da nossa transmissão as informações relativas a tudo que está rolando também dentro da disputa da Taça Guanabara, que começa durante o dia de amanhã, durante esta terça-feira, tem bola rolando e nós estaremos juntos aqui mais uma vez também, em cima do lance, ligadinhos na disputa dessa competição e evidentemente com todas as informações, com todas as notícias e também fazendo um prognóstico em relação a essa competição, a esse campeonato que é a nossa gloriosa Taça Guanabara, já rolando a partir, portanto, desta terça-feira. Também traremos, evidentemente, a nossa pitadinha histórica, olha o que eu achei, e muito mais aqui no Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. Futerio.net. Valeu, rapaziada, aqui é o João Santana, eu também estou ligado no Fute Rio. Um abraço. Futerio.net. Futerio.net é paixão por futebol. Futerio.net. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. Futerio.net. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponte Esquerda, cansado de guerra, mas Ponte Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço a geral da rádio. Futerio.net. Aí galera, quem tá falando é o Nunes, sou campeão mundial pelo Flamengo. Eu também tô ligado no Fute Rio. Futerio.net. Aqui é o Pedrinho, também tô ligado na cobertura do Fute Rio. Abraço a todos. Futerio.net. Rodrigo Gomes.
Alô galera, aqui Rodrigo Gomes e eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em futerio.net. As melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui. Vem comigo nessa vibe positiva. futerio.net. Agradecer o FuteRio por estar sempre divulgando o futebol carioca. futerio.net. Alô galera, eu sou o Sidney Marinho da TV Litoral News da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio FuteRio, Paixão ao vivo. futerio.net. Aí galera, aqui é o Zé que faz faxina no FuteRio. Quero ver você ligado aqui no futerio.net. futerio.net. Aqui no FuteRio, na geral, hora então dos nossos destaques às 6h10, na cobertura mais completa do futebol carioca. Hora do nosso primeiro boa noite com ele, a enciclopédia de bolso. Renan Mafra. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Andreso. Boa tarde, Burg. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio FuteRio. Meu destaque inicial vão para as duas equipes classificadas aí para a fase principal do Campeonato Carioca. Cabo Friense, como eu falei na sexta-feira, vocês calma. Primeira colocada da fase principal, apesar da derrota para o América. Percebi uma Cabo Friense com freio de mão bem puxado, mas a outra vaga foi com emoção. E aí teve toda a situação do Macaé fazer 1-0, mas o Goitacás está vencendo por 3-1, mais um golzinho que classificaria o Goitacás, não aconteceu. E aí vai para a próxima fase o Macaé, o Alvianil Praiano, a equipe que ninguém acreditava que iria para a próxima fase. O Alvianil Praiano está na próxima fase aí do Campeonato Carioca. Resta saber, né, André, se de fato a equipe vai conseguir fazer uma boa campanha, porque ano passado, cá pra nós, foi deplorável a campanha do Macaé, onde em 11 jogos não conseguiu nenhuma vitória e somou apenas 2 pontos. Legal, esse, portanto, o Renan Mafra com o seu destaque inicial aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, 6h11, aqui na Rádio FuteRio. Mais um destaque, mais um boa tarde, agora com ele, Cláudio Burger. Tudo bem, Burger? Olá. Boa tarde, boa noite, Gabriel. Boa tarde, boa noite a todos e a enciclopédia de bolso, Renan Mafra. Rapaz, o meu destaque vai para o jogo Goitacás e Cabo Friense. Esse jogo foi o que definiu tudo lá na primeira rodada. Então, na segunda rodada, perdão. Então, esse jogo 1-1 foi o que definiu praticamente esse campeonato. E esse pontinho, os 2 pontinhos do Goitacás no finalzinho, deve estar se lamentando muito lá na terra do chuvisco e da goiabada cascão. É verdade, realmente uma rodada final emocionante da seletiva. Aliás, podemos dizer, Renan Mafra, que essa rodada final foi para cardíacos, porque muita coisa aconteceu, né? Exatamente, André, foi uma rodada emocionante mesmo. Eu acho que esse jogo do Goitacás, na verdade, Bom Sucesso Goitacás, foi um jogo assim que trouxe muita emoção, porque o Goitacás faz 1-0, tem um jogador expulso, aí a equipe do Bom Sucesso empata, também tem um jogador expulso, Sabão, né, um jogador que se espera muito dele, mas aí o Goita faz mais 2 gols. O pessoal da Cabo Friense ficou assistindo, vendo lá pelo placar FuteRio, o finalzinho desse jogo, tranquilos, mas falando, mais um gol, saiu entra o Goitacás. Teve gente até pensando que a Cabo Friense poderia ficar fora, mas não, a Cabo Friense já estava classificada. E aí ficou a situação para ver se o Macaé poderia sair para a entrada do Goitacás. Não teve mais um golzinho, então, portanto, é o Macaé que vai para a próxima fase. Legal, maravilha então. Portanto, ficaremos ligadinhos nessa primeira rodada da Taça Guanabara, que já começa amanhã. São 6h13 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, e o ouvinte é parte importante do nosso programa. Participação do ouvinte. Você participa através das redes sociais, do nosso Twitter, @site FuteRio, do nosso facebook.com/FuteRio e do nosso WhatsApp 997-262-997. Não entendeu? A gente repete, DDD 21 997-262-997. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Agenda. Transmissão da semana na Rádio FuteRio, quarta-feira, depois de amanhã, a bola rola, é claro,
que a Taça Guanabara já começa nessa terça-feira, mas na quarta tem jogão ao vivo aqui no som da cobertura mais completa no futebol carioca. Tem Nova Iguaçu e Cabo Friense. Quarta-feira, 4h30 da tarde, com preleção começando às 4, lá no estádio Jânio Moraes, popular Laranjão. E é claro que o FuteRio.net vai estar em cima da jogada para deixar você na cara do gol com mais este super duelo. Portanto, Nova Iguaçu e Cabo Friense, eu vou dar o recado aqui no som da cobertura mais completa na casa do futebol carioca, já nessa primeira rodada de Taça GB. E é claro, todos os outros jogos da rodada você acompanha em tempo real no Placar FuteRio, o melhor serviço em tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. Eu sou o Atirso, também tô ligado na FuteRio. Grande abraço, gente. FuteRio.net. Valeu, Atirson, sempre sintonizado, sempre curtindo o som da cobertura mais completa do futebol carioca. São 6h15 aqui no som da Rádio FuteRio, desde já agradecendo a você que está nos acompanhando, nos ouvindo em todos os cantos do Rio, do Brasil e do mundo, inclusive no nosso facebook.com/FuteRio, tem a galera que também está nos curtindo no Face, através da nossa transmissão, uma nova oportunidade para você curtir com a gente o futebol carioca dentro do som de FuteRio.net, sem precisar sair do Face. Tem o FuteRio.net/rádio no seu navegador, tem o aplicativo da Rádio FuteRio e tem o nosso facebook.com/FuteRio. No Rio de Janeiro, nesse momento, temperatura, vou só confirmar aqui, porque o tempo é chuvoso aqui no Rio de Janeiro durante esse final de tarde, mas é curioso, porque do outro lado do Morro do Adeus, chove uma barbaridade. Desse lado não chove. Pois é. Pois é. Desse lado aqui já não chove. Temos até sol, mas tá com uma cara de que vai virar por aqui também. Tem arco-íris e tudo por aqui, mas do outro lado ali pra região mais da zona portuária, região central, tá caindo uma água violenta. Inclusive 10 milímetros de chuva é o que era previsto para essa tarde, mas acredito que tenhamos mais. 31 graus de temperatura aqui na cidade maravilhosa neste final de tarde. E é claro que a gente já começa falando aqui no nosso programa sobre a última rodada da seletiva. Antes de começarmos a falar sobre os jogos de maneira geral, traçar aqui o panorama dos resultados e, evidentemente, tudo aquilo que aconteceu em termos de classificação. Todos os jogos no sábado à tarde, no Júlio de Coutinho, América derrotou a Cabo Friense por 2-1, não saiu de mãos vazias dessa seletiva. Lá no estádio do Trabalhador, o Macaé bateu o Resende por 1-0. E no Elci Resende, o Goitacás fez 3-1 no Bom Sucesso. Classificação final da seletiva. Cabo Friense líder, 10 pontos e saldo 5. Macaé segundo colocado, 10 pontos e saldo 3. Fazem o G2 e, portanto, sobem para a fase principal. No Grupo X, em terceiro, o Goitacás com 10 pontos e saldo 2. Só faltou um golzinho para empatar no saldo e levar vantagem no GoPro e assim chegar à fase principal. Em quarto, Bom Sucesso com meia dúzia de pontos. O América ainda terminou em quinto com 4 e o Resende ficou na última posição com 3 pontos. Com isso, Cabo Friense e Macaé na fase principal, América, Resende, Bom Sucesso e Goitacás no Grupo X. Foi justo, Renan Mafra, de acordo com aquilo que nós vimos dentro da seletiva do futebol jogado na seletiva, justa a classificação final na tua visão, Enciclopédia? Eu acho que da Cabo Friense eu não vou nem discutir, né? A Cabo Friense foi a equipe mais regular, a equipe que se manteve entre as duas primeiras colocadas o tempo todo, apesar do Macaé também, né? Mas a Cabo Friense sempre atuando muito bem, com futebol bem jogado, a melhor defesa, segundo melhor ataque. Da Cabo Friense não temos nem o que falar. O Macaé oscilou um pouco mais, o Macaé venceu os 2 primeiros jogos, tropeçou nos 2 outros jogos, na terceira e na quarta rodada, e na quinta rodada o Macaé chegou à vitória diante do Resende, né? Eu, inclusive, na sexta-feira apostei no Goitacás, foi por muito pouco, mas assim, eu também não posso falar que o Macaé foi injusto, até porque foi a equipe que logo nas 2 primeiras rodadas chegou falando, olha, chegamos para brigar, chegamos para estar na fase principal, venceu seus 2 primeiros jogos e a derrota e o empate nas fases seguintes, empate até contra o América, já eliminado o América, que foi um jogo onde que o Macaé chegou a abrir 2-0, não atrapalharam a equipe e o Macaé vai para a fase principal. Então eu acho justo, como também seria justo caso o Goitacás entrasse, mas o Burg lembrou muito bem no início do programa, aquele jogo na segunda rodada contra a Cabo Friense acabou fazendo a diferença contra o Goitacás
que no caso, nessa situação, teria aí 12 pontos, e a favor da própria Cabo Friense. É lógico, seria uma situação diferente. Deu pra ver que a Cabo Friense contra o América jogou claramente de freio de mão puxado. A Cabo Friense entraria em um outro ritmo se precisasse da vitória, mas acabou que não precisou tanto assim da vitória na última rodada, como perdeu e se classificou, e aquele jogo fez a diferença. O gol foi que minuto da Cabo Friense? 43, 42, não foi isso? Não, contra o Não, já nos acréscimos, Já foi praticamente na última jogada da partida. Exatamente. Gol do João Carlos, né? Exatamente. Aquele pontinho, 2 pontinhos hoje, o Goitacás estava onde? Estaria dentro. Pois é. E a Mas Cabo é aquilo, Friense, é até aquilo que a gente falava. É claro que a gente pode apontar um jogo ou outro, mas o Goitacás também ganhou muito jogo no final também. Tem que ser, aliás, todos os jogos que ganhou foram no final, com gols depois dos 40. 44, 46, 49. Agora 40 também. Teve um 53, né? Foi o gol do Márcio Carioca. Bem lembrado. Esse gol agora do jogo contra a equipe do Bom Sucesso foram 2 gols depois dos 40. O Goitacás precisaria de 3 até. Mas realmente ganhou muitos jogos também no final. Os minutos finais do Goitacás foram sempre intensos, né? A não ser pelo primeiro jogo em que o Macaé passou por cima. Mas realmente curioso observar, apontar essa situação. Mas falando ainda sobre o Macaé conseguindo a sua classificação, né, Burg? Porque apesar do Goitacás ter quase conseguido, o Macaé também manteve um nível de constância respeitável durante essa seletiva. E de certa maneira deu a lógica no jogo de Resende, porque enfrentou um Resende desfalcado, sem 2 titulares, e que já não tinha tanta motivação, que até não jogou mal, mas o Macaé jogou o suficiente para ganhar na falha do Flávio e acabou ganhando de 1-0. E não vou dizer que foi o resultado que confirmou, porque o Goitacás podia ter feito 3 gols ali no final, quase conseguiu ainda, mas o Macaé conseguiu jogar o suficiente para conseguir essa classificação. A volta por cima de um elenco curto, de um elenco limitado em termos de peças de reposição, mas que mostrou a qualidade e diferença e, sobretudo, a experiência de alguns jogadores como o Pipico, né? É verdade. E o Macaé acho que só tomou um susto, se não me engano, foi contra a Cabo Friense, que ficou fora mas na pontuação, mas ficou fora no saldo de gols. Então, teve não vou dizer um campeonato, mas esse tiro curto, só teve esse susto. E do resto, nas outras rodadas, o Macaé se manteve ali na média da classificação entre os 2 primeiros que vão participar do Carioca, né? Que, como a federação fala que não tem A e B, não tem nada, mas enfim, a abertura do campeonato foi hoje. Enfim, o Macaé se conseguiu a sua classificação sem susto e vai agora o Carioca 2018. Pois é, rapaz. A festa de abertura do campeonato foi hoje, sendo que o campeonato já começou tem quase um mês. Enfim. Coisas da nossa federação. Coisas do futebol carioca, como eu sempre falo. Às 6h22 aqui na transmissão mais carioca da sua internet, tem informação aqui na Rádio Fute Rio. Lá vem. Mudança no jogo da primeira rodada do Grupo X. Aliás, temos que falar sobre isso, porque o Grupo X também está definido, né? O Grupo da Morte, o quadrangular do rebaixamento, ou como quiserem chamar, já está confirmado. Todas as equipes que disputam essa etapa já são conhecidas e por isso a gente já pode falar com propriedade sobre o que vai acontecer dentro dessa etapa e evidentemente também sobre as partidas. A primeira rodada já está confirmada. Teremos os seguintes jogos e é justamente daí que advém a mudança em uma das partidas. O primeiro jogo acontece já no próximo sábado, dia de São Sebastião. É o duelo que abre o Grupo X, lá no Trabalhador, Resende América, às 4 da tarde. O outro jogo entre Goitacás e Bom Sucesso também seria no sábado, mas a Polícia Militar solicitou a alteração da data por não haver garantias de segurança para sábado à tarde no Horizão. Então o jogo passou para segunda-feira, 8 da noite. Goitacás e Bom Sucesso no Horizão, então vai para segunda que vem, dia 22. Essa, portanto, é a alteração. A gente imagina, Burg, que por conta do feriado de 20 de janeiro aqui no Rio, já tem alguns blocos de carnaval rolando. O carnaval não oficialmente começou ontem, né? Com a orquestra voadora aqui no Rio de Janeiro, muitos blocos já saindo. No próximo fim de semana isso acontece de novo. A gente imagina, a gente não pode confirmar isso porque não houve uma explicação oficial. Mas
a gente se permite também, de certa forma, especular, mas juntando as peças de maneira consciente, de que por conta de falta de efetivo aqui no Rio de Janeiro, na capital, seja necessário recorrer a outros batalhões de interior. Então, ficaria meio puxado no feriado colocar um jogo desse lá sem ter efetivo suficiente. O jogo do Goitacás, mesmo sendo de grupo X, iria requerer o pessoalzinho lá para dar uma moral na segurança. Então, acredito que por isso, segunda-feira seja a data mais tranquila para que o efetivo possa estar lá em Campos para garantir a segurança desse jogo, né? É verdade, agora você vê como é que é a natureza, né? Dia de São Sebastião no jogo do Goitacás, ou seja, o índio foi flechado no dia de São Sebastião. Quer dizer, é brincadeira fazerem isso. Jogar numa segunda-feira, que horas? Né? 8 horas. Então, enfim. Pelo menos a galera ainda tem a possibilidade de ir depois do trabalho. Na segunda-feira, um dia ruim, né? Futebol é final de semana ou meio de semana? Ou meio de semana, quarta, quinta no máximo. No máximo. Vai jogar segunda-feira. Pois é. De noite. Aí reclamam porque o campeonato é esvaziado. Bom, de qualquer maneira, a Taça Guanabara também está com as suas datas confirmadas, já com os times que vieram da seletiva. Amanhã a bola começa a rolar, 9h30 da noite no estádio Newton Santos, tem Botafogo e Portuguesa. E é claro, você vai curtir também aqui no futerio.net. Na quarta-feira, 4 jogos, às 4h30 no Elcir Rezende, Boa Vista e Fluminense, na rua Conselheiro Galvão, Madureira e Macaé, no Jânio Moraes, Nova Iguaçu e Cabo Friense, e às 9h45 no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Flamengo. E na quinta-feira, às 7h30 da noite em São Januário, Vasco da Gama e Bangu fazem, portanto, o último jogo dessa rodada inaugural. Que horas é o jogo do Botafogo amanhã? Botafogo amanhã, 9h30. Na ilha? Não, é no Newton. Ah, então menos mal que você ainda consegue pegar... Já tem trem, né? Tem aqueles ramais, ramais de Japeri, Santa Cruz e... Gramacho não, né? Não, ali não tem Gramacho não. Japeri, Santa Cruz e só, né? Só. Os trens extras. Exatamente, Andreus. É isso aí, saindo lá pelas 11... Tem pra Central, mas só que aí você chegando no Maracanã, em São Cristóvão, não tem a possibilidade do Gramacho. Porque já vai ter passado muito da hora, né? Exatamente. O último trem que sai é mais ou menos que hora, Jana? Você quer... Olha... 10h30? Não, tem... Não, o trem extra que eu digo. O extra de jogo sai aqui. Provavelmente não deve ser um jogo de muito apelo, deve ser ali cerca de 00h20, por aí deve estar saindo. O último extra. Porque amanhã... O jogo é 9h30, deve terminar por volta de 11h20, entre 11h20 e 11h30, né? Talvez até antes de meia-noite, hein? Já fecha, né? Porque o jogo amanhã, teoricamente, não tem muito apelo. Se fosse um jogo de Libertadores, como o Botafogo, semifinal da Copa do Brasil... Uma grande contra pequeno, né? Exatamente. O Botafogo tava botando 40 mil pessoas ano passado no Newton Santos. Aí tinham até 2 trens extras pra cada local. Mas é um absurdo colocar nesse horário, enfim... Concordo, isso aí eu concordo com você, Bruno. Não tinha necessidade, né? Se é um jogo sozinho na terça-feira... Podiam dar um jeito de colocar 8h30, né? Até 8h30 tava tranquilo, né? Mas aí quer botar 9h30, porque deve ter copinha também, né? Pra permitir aí o fato de estar passando no Sport TV. Amanhã, se eu não me engano, jogam Vasco e Flamengo, não sei exatamente o Flamengo joga às 6, me parece, né? Eu não sei o horário dos dois times, pra se eu não me engano, é isso aí mesmo. Mas ambos jogam amanhã. Bom, enfim, coisas do futebol carioca, parte 2. De qualquer maneira, já a gente vai continuar repercutindo, trazendo as informações aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, continuando a falar, na realidade, sobre aquilo que a gente tem observado e o que esperar para essa Taça Guanabara, enfim, trazendo aqui o nosso prognóstico, a nossa análise, para deixar você, evidentemente, muito bem informado sobre tudo aquilo que vai rolar dentro da disputa do Campeonato Carioca e, obviamente, com a transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net, Rádio Fute Rio, sempre paixão por futebol e deixando você bastante informado sobre o que rola na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Abraçando a galera do nosso Twitter participando conosco, o Álvaro Vereza, também o Lúcio Nunes, o Brasil Tipster, William Bahia, aqui no @SiteFuteRio, todo mundo que vem com a gente, que participe, que manda o seu recado, soltando o sapato, como diria o outro, aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, como sempre, audiência muito boa, muito bacana da galera.
e a gente agradece por isso, pela participação de todos que estão aqui junto conosco e que vem aí, portanto, participando na cobertura mais completa do futebol do Rio. Tá todo mundo ligado aqui no Fute Rio na geral. Alô galera, aqui Rodrigo Gomes e eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em futerio.net. As melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui. Vem comigo nessa vibe positiva. Futerio.net. Valeu, Rodrigão, nosso 3-em-1 lá na Rádio Fluminense, fazendo sucesso. Grande Rodrigo, aquele abraço. Obrigado pelo carinho. 6h29, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1997. Mas teve jogo em 15 de janeiro, Andrés? Teve. E olha o jogo que teve. Num dia como o de hoje, em 97, o Vasco venceu o Madureira por 2-1 na rua Conselheiro Galvão. Jogo válido pela primeira rodada, aliás, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Os gols do Vasco de Celso gol, e Nasa e Ney Santos marcando pelo Maduro. O Madureira de Antônio Clemente jogou com Arthur, Cafezinho, Marçal, Fábio Henrique e Josicler. Borsato, aliás, os gols foram de Ney Santos e Celso pro Vasco e Nasa pro Madureira. O Gesiel estava no Madura. Mas depois no Brasileiro ele jogou no Vasco, assim como o Cafezinho. Madureira com Arthur, Cafezinho, Marçal, Fábio Henrique e Josicler. Borsato, Nasa, Cássio, Julinho, Wagner e Fred. Entraram Edson e Reginaldo. No Vasco da Gama, de Antônio Lopes, Carlos Germano, Pimentel, Tinho, Moisés e Felipe, Luizinho, Ney Santos, Juninho e Ramon, Mauricinho e Celso gol. Entraram João Luiz, Cristiano e Jean. Vasco da Gama 2, Madureira 1, em 15 de janeiro de 97, há exatos 21 anos atrás. Quer falar, Cláudio Burro? Gostaria. Você sabe só rapidinho? Sim. Eu tenho esse álbum de figurinha do Campeonato Carioca. É verdade, foi o último Campeonato Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, 1997. E é muito bacana que tem vários pequenos também. Tem o time da segunda divisão, exatamente, né? Tem o Friburguense, tem o Séries. O Macaé, esse Macaé. Tem o Barra de Macaé. Exatamente. Né? Na verdade virou Macaé Barra, né? Exatamente. Séries e aí por aí vai. Verdade, muitos São Cristóvão. E até o rubro, cara. Até o rubro social que fez 100 anos semana passada. 6h31 aqui na Rádio Fute Rio. Você participando com a gente, já vou dar um abraço à galera do Face que tá nos ouvindo. E evidentemente você continua com a gente participando, rápido break, 3 minutinhos e meio. E na volta tem mais Fute Rio na geral. Siga participando no Twitter, @site Fute Rio, no facebook.com/Fute Rio, no WhatsApp 997-262-997. Já tem o Vitor Costa, tem também o Léo Pinheiro trazendo informações pra gente sobre as impressões que ficaram da última rodada da seletiva. E tem uma palavrinha com o técnico Josué Teixeira, do Macaé, também falando aqui no Fute Rio na geral. Continue conosco aqui na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design e comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc.
Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Continue na sintonia. futerio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, futerio.net está ao seu lado. futerio.net. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Ah, é Fute Rio! Ah, é Fute Rio! Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. futerio.net. Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 6h36. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até as 8 da noite, você sabe, né? Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Freitas Neto, faça como eu, se liga no futerio.net, no pique. futerio.net. Valeu, Freitão, grande fera. Ele está sempre lá no Facebook, né, Renan? Um abraço. Sempre aparecendo. Sempre e curtindo. Gente boa demais. Grande fera. O homem da Zona Oeste. Grande fera. Um grande abraço aí, nosso querido Freitas Neto. E um dos nossos narradores mais importantes aqui no cenário do futebol carioca. 6h36. Deixa eu dar uma passadinha, sabe onde, rapaz? No nosso site Faces. facebook.com/FuteRio. A galera tá com a gente. E a gente vai dar uma olhadinha em como que tá a movimentação da galera que nos ouve através da nossa live no Facebook, facebook.com/FuteRio. Você tem como ouvir também nosso Fute Rio na geral, a galera comentando, mandando seu recadinho, mandando sua mensagem e evidentemente participando junto com a gente. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Denis Alves, grande Denis Alves, tá na escuta curtindo a gente. Fera demais, abraço, Denis. Também o André Scopone, o Wellington Lopes, o nosso glorioso Tom Tom, Edson Vasconcelos, Flávio Souza, americano no passado, foi punido e eliminado do campeonato. O Resende deveria ser eliminado e o Grupo X apenas com 3 clubes. Isso no mínimo de punição. A galera do Goita tá na bronca. Esse time do Resende tem que cair pra eles aprender. Clécio Novaes, boa noite galera do Fute Rio. Hoje tá meio ruim de ouvir vocês, net dando bote. Melhoras aí, Clécio. Também o Mazinho Zanella, estou sempre aqui para ouvi-los, pois o programa esportivo é de excelente qualidade. Valeu, Mazinho, obrigado pelo carinho, pela audiência aqui dentro do nosso futerio.net. É a galera que sempre chega para participar junto conosco da transmissão mais carioca da rede aqui dentro do nosso futerio.net. São 6 horas mais 38 minutos, 6h38 aqui no som da cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Lembrando, mais uma vez, que quarta-feira tem transmissão aqui na Rádio Fute Rio. Tem Nova Iguaçu e Cabo Friense, bola rolando às 4h30 da tarde. Preleção começa às 4 aqui na Rádio Fute Rio, com todas as informações e, obviamente, estaremos em cima da jogada. É você que vai narrar? Estarei lá. Você tem um dever de casa. Fala aí. Aquele para casa que a gente ia. Sim. Quando a gente chegava no dia seguinte, sim, depende da aula, você, se não fizesse, era advertência ou bilhetinho pra casa. Você tem uma semana, 10 dias, pra saber quantos gols você narrou no Fute Rio. Rapaz, isso aí se eu tivesse com a minha planilha atualizada, eu te responderia agora, mas eu não estou. Mas eu venho com essa resposta na sexta-feira. Ah, bom. Prometo pra você. Vou juntar aqui os números, né?
os registros, como diz o outro, para poder trazer aí essa palavra para você. Mas porque jogos hoje em dia a gente precisa saber. É verdade. Eu tenho quase certeza que jogos eu tenho uns 310 aqui no Fute Rio. Gols entre 700 e 800. Mas o número certo eu prometo que eu te dou aqui na próxima sexta-feira. 6h39 aqui na Rádio Fute Rio, hora e vez aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, de continuarmos falando da seletiva. Já traremos as informações e as nossas análises relativas à Taça Guanabara já confirmada, mas temos um time já confirmado na Taça GB, é o Macaé, que garantiu a classificação após vencer o Resende durante este final de semana. É hora de falarmos do Alvianil Praiano aqui na Rádio Fute Rio. Macaé Esporte campeão, com muita raça, perseverança. Macaé Esporte é garra e emoção. É o Macaé Esporte, conseguiu vencer de maneira bastante emocionante o Resende pelo placar de 1-0, garantindo, portanto, sua classificação na fase principal. Quase que o Goitacás colocou a aguinha no chope, né? Mas de qualquer maneira, foi uma bela vitória, uma bela classificação da equipe do Macaé. E quem chega com as informações do Leão do Norte Fluminense aqui na cobertura mais completa do futebol carioca e trazendo também as entrevistas, ouvindo o técnico Josué Teixeira, é o locutor que a galera gosta aqui na Rádio Fute Rio. Vitor Costa. Fala aí, Vitão. Josué, foi mais sofrido do que esperava, mas agora zera tudo, né? O importante é que conseguiu a classificação. Pois é, a gente sabia da dificuldade, até porque a gente sabe que o Resende tem uma equipe muito boa, tem um grande treinador que foi campeão da Série B. A gente sabia que ia ser um jogo dificílimo, mesmo com possíveis mudanças no time. Eles teriam que poupar também para o grupo deles, para a competição deles. A gente sabia também que ia ter um jogo lá do Bom Sucesso com o Goitacás, que era um jogo sem prognóstico. Você poderia dar qualquer coisa ali, porque são dois bons times também. E o Goitacás com um poder de superação muito grande, fazendo gol sempre no final dos jogos. Tanto que nós terminamos o jogo aqui e ainda ficamos aguardando em campo, para saber como é que seria o resultado. Agora é ter tranquilidade, aproveitar o domingo, a gente já na segunda-feira começar a organizar o time para quarta-feira, que tem mais uma viagem. E depois a gente volta para Macaé, quinta-feira e sexta tem outra viagem para o Rio, então, para Bacaxá. Então é muito desgastante essa semana que nós tivemos, tentar recuperar o máximo desses atletas. Sobre o jogo, a gente não começou bem. Começou no primeiro tempo, foi muito mal, muito distante. Eu acho que aquela expectativa do resultado, garantiu o resultado empatando, tá tudo bem. E depois temos que buscar o jogo. Aí no segundo nós conseguimos dar uma ajustada melhor, voltamos melhor. Fiz a troca, botei 2 meias que chegaram mais, tivemos passo de bola, fizemos o gol. Aí bate de novo aquela reação de não podemos perder, não podemos levar gol, aí o time para de jogar novamente. Então, isso é maturidade da equipe, é uma equipe muito jovem. Tive sorte de trocar o Babi, que já estava no esgotamento, e não colocar um atacante e botar um zagueiro, que o Admilton já terminou o jogo sentindo. Talvez eu terminasse com menos um e sem um zagueiro. Então, felizmente, Deus ajudou nessas coisas todas. Hoje foi um jogo, um gol. Segundo me falaram ali, bateu no zagueiro, bola dos zagueiros, sei lá. Um gol de sorte. A gente precisa de sorte. A gente conseguiu o resultado que era mais importante para nós. Moleque, parabéns. É melhor ou é pior já ter disputado essa seletiva para disputar o campeonato agora? Considerando que zera, o time entra com ritmo de jogo, mas também entra desgastado, vocês têm um elenco muito enxuto. É melhor ou pior? Qual a análise, o balanço que você faz para esse início do campeonato? Qual a porcentagem do Macaé está pronto para esse campeonato que vem pela frente? Eu te digo o seguinte, se a gente tivesse organizado desde o início, eu ia dizer que o melhor era a gente não ter jogado a seletiva. Ninguém quer passar pela seletiva, a seletiva é muito difícil, ela é muito desgastante. E a gente precisava ter um descanso para iniciar a competição. Porque, pra você ter uma noção, foram uma semana 3 jogos com 3 viagens. E a gente vai pegar agora quarta-feira outra viagem. Então a gente não tem tempo de recuperação. Então, o ideal era não jogar seletivo e estar esperando tudo bonitinho. Só que se eu não tivesse essas 3 viagens nessa semana, eu ia te dizer que a seletiva seria uma boa preparação. Só que eu vou estrear na competição desgastado. Então eu vou ter que bastante equilíbrio para esse jogo de quarta-feira e para o outro jogo ainda. Então a gente vai viajar, pegar o Madureira, está treinando desde novembro. Então vai ser um jogo muito difícil para a gente. Legal, então esse, portanto, o Josué Teixeira falando aí com o Vitor Costa e trazendo, portanto, aí o seu panorama e a sua análise já pensando no jogo desse meio de semana pela Taça Guanabara.
Josué Teixeira falando bastante sobre a qualidade do seu elenco e a dificuldade de uma seletiva. Conversávamos aqui em off, o Renan Mafra, sobre a qualidade de um técnico como o Josué, que é um cara que tem cancha para trabalhar em outros grandes clubes, com todo respeito ao Macaé, que é um clube onde ele tem um trânsito muito bom, já trabalhou várias vezes, várias passagens e conquistando títulos, como a Série C do Brasileiro, a grande glória do Macaé foi sob o comando de Josué, mas já mostrou ter qualidade para trabalhar em times de Série C, Série B de Campeonato Brasileiro, para desenvolver bons trabalhos. Só que para isso acontecer, ele depende obrigatoriamente de bons resultados aqui no futebol do Rio, o que é a parte mais difícil porque não conta só a qualidade, não conta só o know-how, não conta só o elenco, conta muitas vezes o ambiente e as condições de trabalho, que nem sempre são as ideais. Exatamente, Andreas, e aí eu acho que tem essa limitação do Josué, e eu vou te falar que ele fica muito... Eu acho que o Josué, ele é tão bom treinador, ele acredita tanto no potencial dele, que ele muitas vezes se mete em alguns trabalhos assim, até que é uma montanha gigantesca para ele escalar. Esse Macaé é um. Quem acreditava que o Macaé está na fase principal? Com 22 ou 23 jogadores no elenco? Exatamente. Então... Se apresentando faltando um mês. Vocês rebaixaram o Macaé. Maldito. Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. E a mídia suja te apoiar. Exatamente. Ou no caso, te prejudicar. Então, eu acho que... É um fato que o Josué, por exemplo, ele pegou um Remo, e você pensa, o Remo, clube tradicional, foi ótimo pro Josué. Vai ver o time do Remo que ele pegou, que ele teve que montar praticamente numa Série C. E no Pará, que é muito mais difícil porque é um mercado mais limitado, porque o pessoal normalmente só costuma contratar a galera que já é de lá, da região norte. É mais difícil você convencer um cara da região aqui do Sudeste, Centro-Oeste nem digo, vai, mas do Sul ou do Sudeste para jogar lá, porque é uma distância grande, é uma realidade diferente, às vezes até econômica, então é realmente um nível de dificuldade maior. Só que o Remo, pela camisa e pela torcida, exatamente, acaba fazendo a diferença. Inclusive o Admilton teve lá. Sedutor. Sim, sim. Então é algo que assim é impressionante como o Josué ele consegue pegar às vezes clubes muito limitados e dar um jeito, ter uma transformação assim fantástica. Então é um treinador que merece muito aí estar conquistando algumas coisas que, como essa classificação para a fase principal, que aí ele vai poder botar mais o seu trabalho em jogo, vai poder mostrar ainda mais o seu currículo de treinador, que cá para nós é muito bom. É verdade, Josué Teixeira, portanto, garantindo o Macaé na próxima fase, na fase principal, portanto, deste campeonato carioca, e já podendo fazer, portanto, a sua estreia já durante este meio de semana. Macaé que entra em campo já para o seu primeiro desafio na Taça Guanabara, que, como eu disse, começa amanhã com Botafogo e Portuguesa lá no estádio Newton Santos. Aliás, Portuguesa que não ganha do Botafogo em jogos oficiais, sabe há quanto tempo, Cláudio Burg? A Portuguesa? 52 anos. A Portuguesa que não vence? Não ganha do Botafogo em jogos oficiais desde 1966. Agora, vem a coincidência. Não quer dizer nada, mas é uma coincidência. Foi a última vitória, um 3-0, fora de casa, e numa primeira rodada de Campeonato Carioca. Tem coisas que isso acontece com o Botafogo. Pois é, né? Então, não quer dizer que a Portuguesa fará 3-0 amanhã. Sim, mas que vença. Mas que se ganhar vai ser um déjà vu interessante, né? Exatamente. A última vitória, na verdade não em jogos oficiais, mas em cariocas, porque a Portuguesa só ganhou do Botafogo 4 vezes na história, e a última foi na Copa Rio de 92. Já faz bastante Já tempo. tem 26 anos quase, né? Um bom desafio pro João Carlos. Mas em cariocas foi em 1966, ano de grande recordação para o Bangu Atlético Clube. Mas só falando do Macaé, fechando a situação do Alvenil Praiano, Macaé que entra em campo contra o Madureira, jogo válido, portanto, pela primeira rodada da Taça Guanabara, amanhã depois de amanhã, quarta-feira, 4h30 da tarde, lá no estádio Aniceto Moscoso. Portanto, logo de cara para o Macaé, um desafio importante. Só uma pergunta. Sim. O Macaé e Cabo Friense, eles entraram no Carioca, entenda como queiram, botaram quanto nos cofres? A classificação valia, se eu não me engano... O primeiro tinha vantagem, o segundo tinha... Não, era quem passasse. Quem passasse, você sabe dizer, Renan? Se eu não me engano, 4 milhões de reais, uma coisa assim. Não sei, eu sinceramente não sei. Garantido na cota, não sei se 4 mil, acho que são 4 milhões, porque a seletiva eram 500 mil, entre 500 e 600, mas se você chegasse à fase principal, acho que não chegava nem a 4, mas talvez a 3 milhões. É um alívio. O que já é uma grana considerável.
E também a possibilidade de você utilizar mais jogadores do que no grupo X. Agora a nota, não a nota de corte, mas o prazo de inscrição para Cabo Friense e Macaé de novos jogadores se estende, porque agora eles fazem parte do grupo de elite. Então, Cabo Friense e Macaé vão ter pelo menos um alívio, né, durante esse período vai até maio, não é isso? Até abril. Até abril. Então, pelo menos tira um pouco a gravata do pescoço. É isso aí, com certeza. Aliás, tira bem. Se souber aproveitar, tira muito bem. 6h49 aqui na Rádio Fute Rio, abraçando a galera do Twitter, participando aqui junto conosco em www.futerio.net, no Twitter, @site Futerio. O André Tertuliano tá perguntando, o guia Fute Rio da fase principal vai sair? Vai. Calma. Hoje à noite, no mais tardar amanhã de manhã, o guia Fute Rio da fase principal com polêmica, Renan Mafra. Vai ter polêmica, né? Vai ter projeção Fute Rio. Isso é muito bom. Projeção. Vocês da imprensa não aprendem. Vocês da imprensa. Eu amo vocês. Não, mas continuem falando. O que a gente vai ouvir, Renan Mafra? Vocês da imprensa não aprendem. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma vocês gostam de coisa. apanhar mesmo. Vocês brincadeira. Vocês estão tentando manipular a competição. Boa vinheta, né? Tem que mudar até de cartucheira, mas vale a pena. Ouviremos muito isso, mas estamos prontos, a nossa orelha vai esquentar e vai ter a projeção Fute Rio com polêmica, mas com estrelinhas. E quando terminar você vai poder dizer se a gente estava certo ou não na nossa projeção. Veja bem, não é previsão, não somos o Carlinhos Vidente, a mãe de Nai, nem o Walter Mercado, que nem fazia previsão. Walter Mercado só dava um balão nos outros. 6h50 aqui na Rádio Fute Rio. Ligue já. Aqui na transmissão mais carioca dessa internet. Também o Rubens Godinho está aqui falando sobre o Gleidson ser mais um reforço da Cabo Friense confirmado para a fase principal. Gleidson que é aquele, né? Gleidson de 34 anos, aquele que foi do Criciúma. Sim, é bem rodado. Se eu não estou enganado pelo Vasco da Gama. Eu sei que ele também tem uma passagem pela Chapecoense. Passou pela Chape. Então é bem rodado esse jogador, bem rodado. Eu acho que não é aquele Gleidson. Aquele Gleidson do Vasco, ele é o homônimo, obviamente, né? Por ser Gleidson, né? Mas não é aquele que foi do Vasco, não. Esse Gleidson, ele jogou no Democrata de Governador Valadares, no CRB, no Criciúma, no Joinville, na Chape e mais recentemente estava no Democrata, jogou o último Campeonato Mineiro. Aquele Gleidson do Vasco é de uma outra geração, é um pouco mais velho e já está, portanto, aposentado. 6h51 aqui na Rádio Fute Rio, cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Siga participando, Twitter @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio e WhatsApp 997-262-997. Agora aqui na Rádio Fute Rio é hora e vez de falarmos de quem não conseguiu passar para a fase principal. Quem ficou no grupo X, o Bom Sucesso, Leão da Leopoldina, é o assunto de agora. Para a torcida rubro-anil, palmas eu peço. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina é o Bom Sucesso. Quem domina é o Bom Sucesso, é o Leão da Leopoldina, que no entanto vai ter que jogar a fase de quadrangular do rebaixamento, lutando para escapar aí da queda para a segundona, mais um já ano, nesse ano de 2018. E quem chega com as últimas do sucesso aqui na Rádio Fute Rio é ele, Léo Pinheiro. Fala aí, Léo. Tá certo, Andrezo. Repercutindo esse jogo ainda do estádio Alcir Rezende, vitória por 3-1 do Goitacás sobre a equipe do Bom Sucesso. Estou aqui do lado, talvez, do melhor jogador da partida, apesar do resultado adverso. A equipe dele que foi o Bom Sucesso. Estou aqui com o Julinho. Julinho, por que a equipe teve essa dificuldade na hora de decidir no terço final? Algumas oportunidades claras, mas o time não fez o gol. Faltou tranquilidade, faltou um pouquinho mais de vontade de decidir? Então, isso daí foi o principal da nossa equipe. As oportunidades que nós tivemos, nós não soubemos aproveitar da melhor forma. E é aquele ditado, né? Quem não faz, leva. Felizmente estamos saindo com esse resultado que, ao meu ver, não é o certo. Porque, querendo ou não, do meu ponto de vista, em relação ao jogo, nós fomos bem melhores. Mas a equipe do Goitacás foi feliz na hora da finalização. A respeito do seu ombro, o que houve ali no lance? A gente até comentou que você quis voltar, mesmo com um problema. O que aconteceu na situação? Como é que está o seu ombro nesse momento após a partida? Não, então, meu ombro saiu do lugar, mas graças a Deus, na hora voltou sozinho. E independente da dor que eu senti, eu estava sentindo, eu
querer largar a partida para não atrapalhar meus companheiros e querer ajudar da melhor forma possível. A respeito do Grupo X, agora começa tudo zerado. E tem aquela situação, né? O Bom Sucesso bateu na trave, por pouco, por um resultado, não conseguiu a classificação. E agora começa um Grupo X totalmente zerado contra equipes que tiveram um desempenho muito pior que o Bom Sucesso. Um regulamento complicado, mas que acaba nivelando as equipes para essa sequência por mais 6 jogos. Então, agora nesse grupo nós sabemos que os jogos são mais difíceis, temos que cometer menos erro possível. E as finalizações que nós não conseguimos adquirir nessa fase, optar para da melhor forma e não errar o menos possível para que a gente possa conseguir os saldos positivos e ajudar a equipe. Falando agora um pouco mais sobre você, eu já acompanhei partida sua jogando como volante, depois como uma função de 10, agora como ponta direita, ponta esquerda, dominando completamente o meio campo e, na nossa visão, o principal jogador do Bom Sucesso. Não, então, graças a Deus o Marcelo Salles optou para eu entrar nessa posição e pela minha força e pela característica que ele achou que eu tinha, eu estou procurando resolver da melhor forma possível dentro de campo e graças a Deus estou achando que está dando certo e vamos ver. Se ele quiser que eu continue nessa posição, vou sempre procurar dar o meu melhor para poder ajudar a minha equipe. Tá certo, obrigado. Valeu, Julinho. E esse falando do Julinho aqui no microfone do Fute Rio, depois desse resultado adverso à equipe dele, mas relembrando, como comentou o Gabriel Farias durante a transmissão, o principal jogador da equipe, quem sabe o melhor jogador do jogo do estádio Elci Rezende Andreso e no Fute Rio na geral. Legal, portanto, esse é o Pinheiro falando aqui no nosso Fute Rio na geral, trazendo aí as palavras do Julinho, que foi um jogador, o Cláudio Burger, que nesse duelo demonstrou uma qualidade grande, mas também uma raça muito grande, porque ele jogou quase que o segundo tempo todo com o ombro deslocado, o que com certeza é muito mais complicado, uma vez que é uma dor imensa e ele não saiu de campo, porque senão o Bom Sucesso não ia poder ter 11 jogadores em campo, já tinha feito as 3 substituições. E o Julinho mesmo assim permaneceu. Naquela altura o jogo estava 1-1. Se o Bom Sucesso fizesse o segundo e pintasse um empate do Rezende lá no Trabalhador, o Bom Sucesso passava. Depois a coisa degringolou. O Goita abriu 3-1, quase que o próprio Goita conseguiu tirar a vaga do Macaé. Mas o Julinho realmente demonstrou uma raça muito grande e também uma disposição muito grande ao ficar em campo. Então, e jogou muita bola também, um jogador que vem se destacando, né? É verdade, a gente chega numa fase... atleta, quando já quer na fase decisiva, como foi do Bom Sucesso, já visto, tem um jogador, eu esqueci o nome dele, que jogou com o ombro deslocado, não teve um desse aí numa Copa? Foi o tal de Franz Beckenbauer. Acho que foi esse mesmo. Era normal, na verdade comum. Ele jogou, não foi nem com o ombro deslocado, acho que ele jogou com o braço quebrado, exatamente, com matadura. O ombro deslocado foi o Gamarra. Também jogava pouquinho, né? Mais ou menos. Também era zagueiro, também era dava espaço, comum, dava espaço, não desarmava ninguém. Não, mais ou menos. Essa questão que a gente tá falando, não desarma ninguém, lento, dá espaço. Léo Pinheiro parece muito, né? Um abraço para Léo Pinheiro, sempre ligado aqui no Fute Rio na geral. Mas chega nessa fase decisiva, ninguém quer ficar de fora. Então, o Bom Sucesso foi com sangue nos olhos. Infelizmente, algumas coisas não deram certo lá na Rua Teixeira de Castro. Então, é o que eu falei, chega na fase decisiva, ninguém quer sair, ser substituído, quer dar o máximo. Vai que ele marcasse um gol e aí ficaria para a história. Então, infelizmente, o Grupo X, o Bom Sucesso terá que disputar e brigar para não cair para a Série B1, né, perdão, do Carioca 2018. Agora, tem uma coisa também que é importante a gente falar. O Bom Sucesso, ele vai ter que brigar pelo 5º ano seguido contra o rebaixamento. Mas acho que condicionar apenas isso à campanha do Bom Sucesso, pelo menos nesse ano, não seria tão justo. Porque o Bom Sucesso chegou vivo até a última rodada da fase seletiva, brigando, poderia ter conseguido a classificação e não jogou mal contra o Goitacás, não. Só que acabou sendo superado numa altura em que a coisa já tinha degringolado. E contra a própria Cabo Friense, quando perdeu, também não fez um mau jogo. Só que, pelo menos no jogo desse sábado, acabou punido porque tinha volume, mas não tinha acerto. O time não quis fazer o gol na hora em que teve as oportunidades e acabou sendo punido. Como que vai esse Bom Sucesso para a fase de quadrangular do rebaixamento, para esse grupo da morte?
com moral, dá pra dizer que vai com moral pra esse grupo? Alguém vai com moral, entra com moral elevado nessa etapa? Ou você acha que até pelo fato de começar tudo zerado, vai ser Deus nos acuda e não tem como prever? É um outro campeonato. Deus nos acuda. É, exatamente, é um Deus nos acuda e em outro campeonato. É o tipo de campeonato. Quem perder já começa a olhar para baixo, já fazendo contas para não voltar para a Série B1, que seria assim um desastre lá para o Bom Sucesso, ter que remar tudo de novo para voltar, e o Bom Sucesso vem tomando sujos a cada ano, como por causa de um gol, não foi isso? Ano passado foi o Resende que ficou, não teve Não, quem ficou foi a Cabo Friense. Por um gol. Mas o Bom Sucesso ainda assim. O Bom Sucesso só não caiu ano passado porque ganhou 2 jogos em cima da hora. O Duílio foi lá, apagou o incêndio, e o Bom Sucesso nas últimas 3 rodadas ganhou 2 e empatou 1. Então... E aí, PQP, o Duílio é o Guardiola do Brasil. Exatamente. Então... Será que vai guardiolar de novo no América? Não? Será que a torcida do Alvianil vai passar outro susto de novo? Espero que não. Venha tranquilo e venha reformulado para 2019, né? É isso aí. Teremos então América, Resende, Bom Sucesso e Goitacás no grupo da morte, o grupo X, valendo, portanto, por este campeonato carioca de 2018. Só que você vai acompanhar com a gente. Fala aí, pode até seguir, falar disso lá na frente. O Bom Sucesso ficando no meio, não caindo, com a reformulação talvez provável do campeonato carioca, qual seria a situação do Bom Sucesso? Isso é importante falar aqui no nosso Fute Rio na geral. Evidentemente que isso é apenas um burburinho, não é uma informação, mas já corre nos bastidores a informação de que para 2019 o Campeonato Carioca não teria mais a fase seletiva, voltaria a ter 16 times com um regulamento similar ao do Paulistão, que são 4 grupos de 4 equipes, e os times de um grupo jogam contra os times de todos os outros grupos, para garantir que todo mundo jogue 12 vezes. E aí os 2 melhores de cada chave avançam, seriam 8, e fariam as quartas de final em ida e volta, semifinais em ida e volta e finais em ida e volta. Os lanternas de cada chave jogariam aí sim o quadrangular do rebaixamento para caírem 2 para a segundona. Então acabaria a seletiva, e nesse contexto, se o Bom Sucesso ficasse, ou quem ficasse na zona da casa de gêmeos, digamos, nesse ano, quem não caísse para a segunda, ficasse ali em 13º, 14º, estaria garantido nessa etapa de 16 para o ano que vem, e quem jogaria junto com ele seriam os 2 que subissem da segundona desse ano, que até poderiam ser os 2 times que caíssem dessa própria, desse próprio grupo X, porque se eles voltam para a segunda, eles podem muito bem ser campeões e vice e voltar ano que vem. Então poderiam ser muito bem os mesmos 16 desse ano para o ano que vem. Lembrando que a FERJ não confirma isso oficialmente, mas é um burburinho forte que rola nos bastidores, e a gente bate aqui pra galera, que você evidentemente já fica sabendo, e assim que tivermos a confirmação, a gente vai bater de primeira pra você aqui. E é claro, pode mandar a sua mensagem. Daqui a pouquinho, inclusive, vou rodar aqui com o Renan e com o Burger para saber se é uma boa, se é uma ruim, essa eventual mudança no calendário do Campeonato Carioca e no regulamento. Campeonato que a cada ano muda um pouquinho no seu regulamento, e agora pode ter essa mudança mais drástica com o que seria o fim da famigerada seletiva. 7-2, você está na rádio Fute Rio, esse é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo de novo para o ano de 1997. No dia 15 de janeiro, Bangu e Volta Redonda empataram em 2-2 pelo Campeonato Carioca em Moça Bonita. Gols de Joãozinho e Andinho para o Voltaço e Serginho 2 vezes para o Bangu. Bangu de Luiz Alberto, aquele campeão de 66, jogou com Eduardo Alex, Didi, Kleber, Nailton e Marcão, Paulo Campos, Marcelo Cardoso, Ado e Humberto, Edilson e Serginho. Entraram Pará, Flavinho e Fabinho. No Voltaço de Ricardo Barreto, Sandro, Bira, Denilson, Fábio e Ari, Magrão, João Luiz, Valtinho e Joãozinho, Leandro Almeida e Dão. Entraram Andinho e Luquinha. Bangu 2, Volta Redonda 2, para 585 pagantes, em Moça Bonita, em 15 de janeiro de 1997, há exatos 21 anos atrás. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei, volta no tempo, para você curtindo junto com a gente a cobertura mais completa
do futebol carioca, como sempre, é claro, você sabe, aqui na transmissão mais carioca da rede, a gente relembra agora as narrações históricas, momentos marcantes, para que você, obviamente, esteja conosco para relembrar e, obviamente, ter a oportunidade de recordar junto conosco momentos importantes da história do nosso futebol do Rio de Janeiro. Hoje, voltando no tempo, não para um jogo de campeonato carioca, mas para uma Copa do Mundo, porque em 1982 o Brasil perdia para a Itália no Sarriá pelo placar de 3-2, perdia a Copa do Mundo, mas duas grandes vozes naquela altura estavam contando a história para o torcedor carioca e brasileiro. Valdir Amaral e Jorge Cury com Itália 3, Brasil 2, e você relembra com a gente, portanto, esse momento marcante, alguns dos gols da tragédia do Sarriá e a classificação da Itália para as semifinais daquele Mundial, com o Cury e Amaral narrando pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Depois dessa narração ou dessas narrações, rápido break e na volta mais uma hora de Fute Rio na geral. Siga participando em Twitter, @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio e no WhatsApp 997-262-997. Por enquanto, volte no tempo conosco, 5 de julho de 1982. Olha o que eu achei. Dominou Conde, avançou pela direita, vai abrir o caminho pela Itália, entrando na linha intermediária, cortou o ponteiro, o canhoto do Brasil, Leder ainda Bruno Conde dominando, inverteu na esquerda, soltando para Cabrini, ajeitou Cabrini, tem pela frente Leandro, cruza na área, perigo para o Brasil, é gol da Itália. Paolo Rossi de cabeça, cruzamento da esquerda, entrou Paolo Rossi e cutucou de cabeça, inaugurando o marcador para a Itália. 5 minutos em cima da pinta neste primeiro tempo. Uma cuca legal de Paolo Rossi ao gol da Itália. Itália 1, Brasil 0. Kleber entrou completamente só, né, Roger? Marcão desse, sozinho. Uma verdadeira teta. O cruzamento pintou. A bola veio chegando. Paolo Rossi sozinho na cara do adversário. Mário Viana. Gol legal. Mas Chico recebeu de Sócrates, voltou para Sócrates, visual é bom, tem bola na Gol! Gol do Brasil! Uma tabelinha infernal! Chico Sócrates! Entrou o doutor pela direita, o visual era bom! Sócrates tinha a bola na Júlio, chutou o rasteiro cruzado, empatando o jogo! Aumenta as bandeiras do Brasil! Sócrates, 8, é a camisa dele, indivíduo competente, o Sócrates, tem peixe na rede da Itália, jogou na horta do Brasil, 11 minutos em cima da pista deste primeiro tempo, Brasil 1, Itália 1, Mário Viana, gol! Brasil! Olha, Júnior falhando, ficou para Paolo Rossi, encheu o gol! Gol! Uma palmeira da zaga, Júnior e Luizinho. Encheu o pé, Paolo Rossi livre numa devolução bomba de bola, uma bola vazia. E é o segundo gol da Itália. É que esse time é muito bom. Supera qualquer defesa, a seleção chega lá, Valdir. Mário Viana. Gol legal! Lá vem caminhando o Brasil, prepara-se agora Júnior na chegada da área, Falcão livre, recebeu, preparou, caminhou, colocou, de canhota, atirou e golaço! Número 15. Quando eram decorridos 23 gravados de luta na etapa final. Agora no placar, Itália 2, Brasil também 2. Mário Viana. Pela ponta direita, prepara-se agora Conte, camisa 16. Levantou, bola atrasada, entrou agora Gentile, desarmado, atirou Tardelli, entrou Paulo Rossi, gol!
área. Rossi, camisa número 20. Quando eram decorridos 29 minutos e meio da etapa final. Agora no placar, Itália 3 de Paulo Rossi, camisa 20. Brasil 2, Sócrates 8, Falcão 15. Mário Viana, gol legal. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Rádio Fute Rio. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Muito mais som, qualidade e sucesso. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Andreas. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio 73. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até as 8 da noite. Você sabe, tá todo mundo, eu disse todo mundo ligado com a gente. Aí, galera da Rádio Fute Rio, eu sou Cláudia Leite e eu tô aqui coladaça em vocês. FuteRio.net. Beijo, Claudinha, gonçalense mais baiana do Brasil. A nossa Cláudia Leite é uma Verônica Souza sem o carisma. Na verdade, ela até tem muito carisma, com menos carisma que a Verônica. Rapaz? Concordo, isso eu concordo. Porque as duas são de São Gonçalo, as duas são conterrâneas. Por mais incrível que possa parecer... Por mais que o sotaque não pareça... Verônica Souza e Cláudia Leite nasceram na mesma cidade. São Gonçalo,
dos Amarantes, né? A belíssima cidade de São Gonça. Por falar em beleza, já viu a beleza do arco-íris? Vi, é um arco-íris que a gente só consegue ver nem até a metade, porque já tem nuvens ali, mas que tá ali atrás do morro, né? Depois da chuvarada que passou por aqui. Você, né, que tem o notório saber que morro é aquele. É o primeiro. É o primeiro do teleférico. Eu vou confirmar aqui no mapa da Supervia. Ele é que vai me dar o notório saber através tá do Google, que é o famoso pai dos burros. Tá vistoso, tá brilhoso. Isso aí. Tá coloridoso. Exatamente. Tá muito bacana. Deixa eu só confirmar aqui qual que é o bacana, teleférico, assim, né? O primeiro morro é o Morro do Adeus, então eu acertei quando eu falei. Porque é subindo o teleférico, sai de Bom Sucesso, é Adeus, depois Baiana, depois Alemão, depois Itararé e lá em cima Palmeiras, é o topo do complexo do Alemão. Tá muito bacana e muito bonito. Abraçando a galera do Twitter participando conosco em @sitefuterio, toda a galera que vem conosco, o Lucas, também o Edson Lino Macedo, Dório Souza Neto, também o Edan Gilade, quem tá com a gente também aqui, rapaz, Rafael Henrique, também o Marco Antônio, e a galera tá repercutindo Rafael aqui Henrique, também. e tá escutando de Malta então, não é isso? É, pois é, lá em Malta, terra boa, lá em Valeta. Quem é? Rafael Henrique, É o zagueiro, né? E quem é que tá? Eu acho que o Maurício também tá lá, não era o zagueiro? O do Sampaio Correia. É, eu acho que ele teve lá também, ele né? tá lá também. Vou confirmar já, porque a capital de Malta é Valeta. A gente fala em Valeta, pensa em coisa negativa, mas Valeta é uma belíssima cidade. E faz muitas... enfim. Mas o fato é que realmente é um país muito bonito. É um país multicultural, sabia, Cláudio Boga? Porque lá se fala italiano, se fala maltês, só que o maltês é uma mistura do árabe com o italiano e o idioma oficial lá é inglês. É uma província? Não, país independente mesmo. Rapaz. Ficou por muito tempo sendo território ultramarino britânico. A Suécia também é mais ou menos assim, né? Você fala francês, você fala... Lá também tem mais um idioma. A Suíça, né? Suíça, perdão. Tem muitos idiomas oficiais, mas em Malta se fala inglês por conta da influência britânica e o maltês, que é a língua deles, que é uma mistura, que é meio árabe, meio italiano e meio grego ou turco, enfim, que fica bem ali no meio do caminho. Então é um país multicultural e só tem 1 milhão de pessoas vivendo lá. Então, 1 milhão? 1 milhão por aí. País pequenininho. E tem muitos brasileiros jogando lá. Vou até confirmar daqui a pouquinho quais são os jogadores que tem lá. Ele até ganhou o troféu Fute Rio. Foi revelação da segundona, né? Exatamente. Em 2015, se eu não me engano, pelo Sampaio Correia. Tá lá, portanto, no futebol maltês, mas já eu venho com essa informação. Vou também aqui no nosso site facebook.com/futerio. Gostei dessa nomenclatura de Gabriel Farias e Léo Pinheiro. Site facebook.com/futerio. Muita gente nos acompanhando, nos ouvindo e comentando aqui na nossa live, mandando sua mensagem na transmissão mais carioca da sua internet. A casa do futebol carioca é aqui. O Watson Araújo, sempre ele aqui participando junto com a gente. Quem também está aqui ligadão no nosso facebook.com/futerio é o Augusto Sopa, tá aqui falando. Goitão, campeão moral dessa seletiva. Rezende, a vergonha do futebol carioca. Maria Auxiliadora, Erivelto Bezerra, alô Damiana, Edmar André, também o Clécio Novaes está aqui falando. Gostaria de saber de vocês se alguns desses dois times que passaram pela seletiva tem chance de fazer um bom cariocão. Com a palavra enciclopédia Renan Mapa. Pra mim, a Cabo Friense. Eu acho que não a nível do que foi o Nova Iguaçu ano passado, sendo quinto colocado, por muito pouco não tomando ali aquela quarta colocação no geral do Vasco. Tudo bem que o Vasco ganhou o segundo turno e aí tiraria o Nova Iguaçu, mas eu acho que a Cabo Friense vai pegar em um meio de tabela. O Macaé, sinceramente, eu acho que vai ter que lutar para não ir para uma eventual seletiva do ano que vem, que hoje nos bastidores estão falando que não vai existir a seletiva. Se não existir a seletiva, tudo bem pro Macaé, tá tranquilo, se ficar em último, ano que vem não vai ter que passar por isso, só vai ter que se preocupar em 2019 com uma eventual Série B, que aí teremos o rebaixamento direto, né? Na verdade, acho que teremos ainda um grupo X, mas a princípio eu vejo a Cabo Friense como uma equipe que eu acredito que vai pegar em um meio de tabela. Acho que pode fazer uma campanha boa na fase principal. É isso aí.
Abraçando aqui também a toda a galera que está aqui sintonizada junto com a gente, confirmando a informação que o nosso glorioso Cláudio Burger passou pra gente aqui. Temos alguns brasileiros que estão em Malta e que jogaram aqui no Rio de Janeiro. Lembra-se de Deni, que se eu não me engano passou pelo Flamengo, Renan Mafra? Deni? Atacante? Jogou no Nova Iguaçu, não foi isso? Eu acho que foi, vou até confirmar aqui. Deni Rocha do Santos. Eu acho que se for, eu lembro dele sim. Passou. Está em Malta há muito tempo e é ídolo lá. Foi campeão, acho que 3 vezes campeão maltês. Ele subiu, ele estava presente no primeiro acesso do Nova Iguaçu. Era o principal jogador do Era um Nova pretinho Iguaçu. Atacante, né? Não, era Não? um branquinho. Ah, então é outro Deni. Ele, inclusive... O Deni é carioca, mas nunca jogou num time profissional por aqui. Ah, então não é o mesmo. Ele jogou no Santo André. Ah, não, então não é o mesmo. Esse jogou no Nova Iguaçu, depois passou pelo Flamengo. É verdade, eu lembro dele no Brecha, uma vez fazendo um gol em cima do América imitando o Michael Jackson. Eu tava no Marrentão esse dia. Rapaz, foi na semana que o Michael Jackson morreu. Aí ele meteu um walk. Legal. Teve isso. Eu lembro mesmo, disso. teve Até o isso. Vitor Costa tirou a foto, tá lá no Futebol Alternativo RJ, pra quem quiser curtir. Também quem jogou aqui no futebol do Rio de Janeiro, o Fabiano Oliveira, tá lá em Malta. Rapaz, foi pra lá? Tá no Birkirkara e tá fazendo gol, viu? Também gosta de rodar. Né? Jogou 5 jogos lá e meteu 2 gols aí no Maltesão. O Maltesão é bom, né? É de lá, acontece. Não dá pra ser brasileirão lá. É verdade. Bom, alguns jogadores que rodaram aqui no Maurício futebol do então Rio não tá de Janeiro. Maurício eu tô caçando aqui ainda. Lembra do Rodolfo Soares, ex-Fluminense? Zagueiro. Que jogou no Vasco também? Não, jogou só no Fluminense. Tá lá há muito tempo também. E é titular do Hibernians. Isso eu também. Que já foi campeão maltês lá também. Tem uma porção de jogador brasileiro. Zelito, que foi do Bom Sucesso, lateral esquerdo. O Lucas do Resende, zagueiro também. Ah, sim, Lucão, eu lembro. Esse tá lá também. O Leandro Augusto, que era do Volta Redonda, joga também no Hibernians. O Lucas está no Birkirkara, tava na Dinamarca, no Velha. E o Maurício, é o Maurício José Marinho, que é o Maurício que levou aí o troféu da seleção Fute Rio. Jogou também no Duque de Caxias e hoje está no Hamrun Spartans, também todos da primeira divisão maltesa. 7h21 aqui na Rádio Fute Rio, se ligar aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Hora das nossas análises e prognósticos para a Taça Guanabara, que Deixa eu começa só fazer amanhã. um adendo. Claro, por favor. Não só fazendo o nosso agradecimento ao Léo Pinheiro, que está nos visitando, que muito nos honra. Obrigado. Exatamente, tá trabalhando aqui exatamente. Hoje, algo que ele pouco faz. Exatamente. Né? Pouco faz, né? Tivemos que laçar o homem para trabalhar. Exatamente. O Vamos cara, trabalhar é bom, vez. vai, vamos lá. Eu respeito, Não, único. gente boníssima, coração enorme, no né? peito. Coração que não cabe no peito e, no caso, nos dias de hoje, desce para a barriga. Ah, é? Então tá bom. O único repórter de dreadlocks da mídia esportiva carioca que sabe brasileiro. É o irmão do massagista, do auxiliar técnico do América, não é isso? É verdade, né? Tem que um vai, Leozão Pinheiro lá. Que é o Ney Barreto, que vai com... Irmão ou é filho? Acho que é filho. É parente, vai. Exatamente. Que vai comandar a equipe de juniores do América. Foi, Renan. Que vai comandar a equipe de juniores do América. Ah, sério mesmo? Exatamente. Ney Barreto, então? Vai comandar a equipe de juniores do Sabia, América. não. E o engraçado é que ele acabou se lesionando num rachão da equipe do América. Se meter a jogar. E ele rompeu o ligamento de um joelho e ele tá treinando a equipe de juniores com a muleta? perna enfaixada de muleta, sentado do lado do gramado, orientando. E quem perceber, quem conheceu o Ney, ele ali junto com o Lúcio, ele era de gesticular muito mais que o próprio Lúcio, né? Então ele é um cara que fala muito mesmo ali. Então, fala muito. Ele vai estar aí para comandar essa equipe de juniores do América nesse ano. O América, vale lembrar, disputando a primeira divisão esse ano, porque mesmo não sendo feliz aí nessa fase de grupo X, vai disputar a primeira divisão dos juniores e pela safra que o América trouxe nos últimos anos, pode fazer bonito até no Campeonato Carioca. Mas é curioso você pensar que o campeonato pode ter o América pode cair para a segunda divisão, mas ser campeão carioca da primeira de juniores, e no ano seguinte tem que jogar a segunda. É claro que a chance disso acontecer, de um time que cair para a segunda no profissional ser campeão nos juniores, é irrisória. Porque normalmente os times de juniores, eles acompanham, salvo raras exceções ou algumas exceções, a campanha que os times fazem no profissional.
Quando tá zoado em cima, normalmente não tá tranquilo embaixo. Você tem time grande, você tem time lutando. Não tá tranquilo. E você tem time grande, você tem Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, que são sempre favoritos a ganhar o título carioca de juniores. Tem que lembrar a última vez aqui que um pequeno ganhou. Vou até tentar levantar isso aqui, mas já faz pra lá de 20 anos. Mas a possibilidade de acontecer existe e é bizarra, né? Vamos ver se o América pelo menos consegue fazer uma boa campanha nesse ano de 2018, na verdade. 7h24 na Rádio Fute Rio, projeções para a Taça Guanabara. Começa contigo, Renan Mafra. O que pensar então para essa Taça Guanabara com os 4 grandes, com Cabo Friense e Macaé subindo, e com Portuguesa, com Voltaço, com Madureira, enfim, com todos os times que vão disputar essa fase principal a partir de amanhã. Andreso, como eu falei aqui no programa passado, eu acho que vai ser essa Taça Guanabara uma grande oportunidade para os times de menor investimento tentar aí um lugar ao sol. Por quê? Flamengo. O time do Flamengo vai começar com uma equipe sub-20. Acho que, com exceção do Jonas, que vai ser titular, ele já tem 26, 27 anos. Então, é um time que você pode dar uma descartada nesse primeiro turno. Eu acho que o Flamengo não vai largar de mão o Campeonato Carioca. Acho que o segundo turno, quando voltar os titulares, eu acho que o Flamengo vai jogar para tentar ganhar, conquistar o bicampeonato. O Fluminense cá pra nós, com todo respeito, principalmente o trabalho do Abel Braga, que esse aí tira muito leite de pedra, está um time fraquíssimo. Eu acho que se o Fluminense chegar longe, vai ser muito pelo trabalho do Abel. Ele tira uma iogurteira top 10 exatamente, de pedra, né? Que é brincadeira. Exatamente. Araci agradece. E o Botafogo é outro time que tá bem enfraquecido, mas o Botafogo, assim, perdeu peças importantes, mas manteve a base, tá com a casa organizada, salário em dia, tudo mais, algo que o Fluminense não tá. Então o Botafogo ali pode fazer uma campanha digna. E o Vasco nesse primeiro turno, a cabeça do Vasco é pré-Libertadores. O Vasco vai entrar no campeonato tentando preparar o seu time da melhor maneira para as fases de pré-Libertadores. E já vai jogar essa pré-Libertadores com primeiro o time jogo. já... assim, já joga a estreia agora essa semana, né? Não, é dia 31 a estreia. Ah, é 31, exatamente. Perdão. Finalzinho do mês. Mas com um time meio lá, meio cá, não sabe se é Eurico, não sabe se é Brant, quem sai. O problema do Vasco é esse. É o problema nos bastidores, o problema na política. Porque você pega o time, é basicamente o time do ano passado. Eu tô vendo algumas pessoas reclamando, assim, do Eurico, que não sei o que ele tá fazendo isso. Eu achei um absurdo ele vender o Matheus Vital, mas assim, também não sei da parte financeira do Vasco, mas eu achei absurdo. E o Matheus Vital, cá pra nós, alguns torcedores do Vasco vão ficar irritados. O Matheus Vital até agora, tudo bem, é um jovem ainda, 19 anos, mas em 3 anos que ele tá aí no profissional da equipe, ele ainda não mostrou que vai se tornar um craque, ele é um bom jogador. Mas ser mas um é craque... porque a galera acaba remetendo, quando o jogador tá começando a render, sim, tá começando foi o caso dele. A aparecer, foi o caso dele. Acaba vendido. E aí todo mundo vê a memória o que aconteceu com o Felipe Coutinho. Sim. Não quer dizer que o Vital vai ser um Coutinho. Eu longe até acho disso, que não vai ser. Longe disso. Mas o Coutinho todo mundo sabia que era craque. Desde 14 anos. Nossos amigos jogavam futsal com ele. Sim, verdade. Nós o conhecemos. Já ouvimos falar de muito tempo. É aquele menininho lá, cabelo do Felipe Dilon, mora no Rocha, sim, joga no Vasco. Pô, esse moleque é monstro, ele vai ser monstro, ele é absurdo. Todo mundo já sabia que ele era aquilo. Aí quando ele brotou, nem no profissional, venderam ele a preço de banana pra Inter, na primeira oferta que veio. E todo mundo já sabia que ele ia ser craque. E hoje, ele é titular da seleção brasileira e é o segundo jogador mais caro da história. Exatamente. Então, remete isso ao torcedor, que obviamente se chateia com toda a razão do mundo, porque você dá praticamente o Vital pro Corinthians por essa ninharia, a galera realmente ficou na bronca. Mas, voltando a falar sobre os grandes então, quem que você vê melhor? Botafogo, Flamengo? Dos o Flamengo grandes vem com reservas, né? Assim, eu vou falar o Flamengo pelo elenco, mas eu acho que a Taça Guanabara, principalmente, o Flamengo vai largar de mão. Então, Botafogo, então? Talvez. O time a ser batido, então, seria o Botafogo. Não falo eu não uso nem essa expressão, o time a ser batido. Mas eu acho que pelo Flamengo se preparando, o Flamengo que deu um mês de férias para os jogadores, que por causa da final da Sul-Americana, eu acho que não vai entrar com tanta força no Campeonato Carioca, o principal time dos grandes vai ser a equipe do Botafogo. Muito bem. E pra você, Boga? Eu tô
nesse caminho. Acho que nessa Taça Guanabara, se um time desse, não sendo os 4 grandes, demole, pode beliscar, porque tanto Vasco e Flamengo vão estar de olho na Libertadores, o Botafogo e Fluminense a gente não sabe como é que tá, e quem já tá mais ou menos embalado pode chegar como Nova Iguaçu, enfim, e algum outro aí que se demole, quem sabe não seja surpresa dessa Taça Guanabara. Vamos esperar, porque realmente muita gente vem até falando em relação à possibilidade de um pequeno surpreender nesse ano, de quem sabe quebrar o jejum que já vem desde 1966, com o título do Bangu há exatos 51, quase 52 anos atrás. Lembrando que você pode participar também, já no próximo bloco eu vou pedir ao... Eu já sei o que é e eu acho sensacional. Genial, né? Eu vou pedir ao Renan Mafra e ao Claudio Burger para que elejam os 4 melhores, se vai ter algum pequeno entre os 4 e qual pequeno que vai ter a melhor performance dentro desse campeonato carioca. É claro que o ouvinte pode e deve participar também aqui junto com a gente na cobertura mais completa do futebol carioca, para você ligado com a gente aqui em www.futerio.net. Renan Mafra tá vendo alguma coisa aqui no Facebook que eu gostaria que ele explicasse aos ouvintes. Era o famoso Fora Valdemar, em inglês. Aquela situação de 2013, onde o Vassouras, que era dirigente do Flamengo... Filho do Cláudio Coutinho, filho do Cláudio Coutinho, acaba anunciando que o Valdemar Lemos é o novo técnico do Flamengo. Novo técnico do Flamengo, o senhor Valdemar. Aí começa, né? Aí o pessoal, que não perde tempo, colocou uma situação aqui em inglês e botando as legendas em inglês. E aí, eu quero ver isso aí. Fica sensacional. Daqui a pouco você vê. No intervalo poderemos ver com mais calma. Tá bom, então a gente vai ver com calma e eu vou trazer aquilo que não for impublicável aqui dentro do nosso futerio.net. São 7h30 aqui na transmissão mais carioca da sua internet, você sabe, né? Aqui é a transmissão mais carioca da rede e tá todo mundo ligado com a gente. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponte Esquerda, cansado de guerra, mas Ponte Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço a geral da rádio. Futerio.net. Valeu, grande MC Serginho, sempre ligadão aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Meu vizinho, encontrei com ele, quando é que foi? Foi na no sábado, saindo pra ir pro jogo lá de Saquarema. Encontrei com ele, que ele é feríssimo, grande fera, grande parceiro, e meu vizinho lá no fundão do Jacaré, que mais uma vez está em pé de guerra. 7h31, esse é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Fechando nossa pitadinha de hoje, voltando para o ano de 1950, no dia como o de hoje, 15 de janeiro, o Fluminense venceu o Botafogo em São Januário por 2-0 pelo torneio Rio-São Paulo. Gols de Carlyle e Rodrigues. Fluminense com Castilho, Lafayette, Pinheiro, Valdir, Pé de Valse, Flávio, Santo Cristo, Carlyle, Silas, Didi e Rodrigues. No Botafogo, Ari, Gerson e Jair, Rubinho, Ávila e Juvenal, Hamilton, Geninho, Zezinho, Otávio e Demóstenes. Entraram Marinho, Jaime e Reinaldo. Fluminense 2, Botafogo 0 para 4.221 pagantes em São Januário, em 15 de janeiro de 1950, há exatos 68 anos atrás. 7h32 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break, na volta mais Fute Rio na geral, com mais análises, comentários e informações para você sintonizar com a gente. Siga participando, né? Twitter, @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio e WhatsApp 997-262-997. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, Futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra.
Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o FuteRio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Baixa o futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. FuteRio.net, a casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. É agradecer o Fute Rio por estar sempre divulgando o futebol carioca. FuteRio.net. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio 7h36. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. É a casa do futebol carioca até 8 da noite, o nosso Fute Rio na geral. E é claro, tá todo mundo ligado com a gente. Valeu, rapaziada, aqui é o João Santana, eu também estou ligado no Fute Rio, um abraço. FuteRio.net. Grande João Santana, ligadão aqui na Rádio Fute Rio. Renan Mafra, we think that the crowd is very important to Flamengo. There are 10 games and Valdemar is the name of our confidence. Red Shoes. Que diálogo, né? É, já pensou? O pessoal inventa, cada uma, o pessoal tem uma personalidade pra inventar, é fantástico. Ah, meu Deus do céu. Isso me lembra, enfim, muitas histórias em relação ao inglês macarrônico. Sim. É mesmo, boa. Ah, o que mais tem, rapaz. Mas não é o João Santana. Eu me lembro de África do Sul e Espanha. Ah, sensacional. Vai, fala. O Sul perde, mas se classifica. Não, isso aí é o primeiro jogo. Isso aí é empate com o Iraque. 0-0. Aí ganha depois e pede pra Espanha, mas avança pelo saldo, né? E aí pergunta pra ele, Mr. Santana, do you think South Africa did play well today? Yes! Pô, equipe que é number one in the ranking FIFA. Equipe que é UEFA Champion. I have two chances, they have two chances also. O pior é que você consegue entender o que ele tá querendo dizer. O mais incrível é isso. É o português, né? Português. Mas fica engraçado. Tem o portunhol e tem o português. E ele se expressa bem em inglês, só que é um sotaque tão carregado de carioquês. E a entonação é tão... Joel Zeis. E a entonação é igual a nossa aqui. A entonação em inglês nem sempre é a mesma. Muda muito de língua pra língua. Então pra ele fica engraçado, mas pra nós mais ainda. Mas o Joel é uma fera, com certeza. Tá sempre ligado aqui no Fute Rio. Um abraço pra ele.
7h38 aqui na Rádio Fute Rio, toda a galera ligada conosco, abraçando aqui o pessoal no Twitter, @site Fute Rio, João Pereira, Alice, também o Francisco Assis, a Vitória, a Mari, também o Lucas, o Edson Lino Macedo e a nossa foto, Cláudio Burger. Você viu essa foto, rapaz? Lá no estádio Cir Rezende de Mendonça. É um estádio ecológico. É mesmo, pera que eu tenho que botar o óculos pra Porque ver. lá tem na arquibancada contrária às nossas cabines, tem um vão na arquibancada para permitir que haja um galho de árvore crescendo pro lado de dentro da arquibancada. Para não cortar o galho de árvore, os caras abriram um vão só pro galho da árvore crescer. Para não cortar o galho da árvore. Muito bem. Não é legal? Certíssimo, cara. Muito bacana. E a moça se protegendo do sol Por ali. coincidência, o Boa Vista é verde, né? Exatamente, e com uma árvore no seu símbolo. O verdão de Saquarema. Exato. Aliás, sabe por quê que é uma árvore? Aquele é o cedro do Líbano, que é o que está na bandeira do Líbano. Que parece que um dos principais colaboradores na época da criação do Boa Vista como clube foi um libanês. Então, para homenagear, colocaram o cedro do Líbano como sendo o símbolo do Boa Vista. Muito bom. Quando eu falo que você tem um notório saber, obrigado. Você não tô de bobeira. Obrigado, fico feliz com isso. 7h39 aqui na Rádio Fute Rio, informando que lá na Florida Cup o Fluminense está vencendo o Barcelona do Guayaquil por 1-0, gol de Marco Júnior aos 21 da primeira etapa. Seguimos acompanhando e, é claro, novidades informaremos logo mais também com os detalhes em futerio.net. 7h40 na Rádio Fute Rio, analisando a primeira rodada dessa Taça Guanabara e, é claro que na próxima sexta-feira faremos uma análise do Grupo X, porque vai estar mais em cima hoje. A gente se foca mais em relação à Taça Guanabara. Teremos bolão? Teremos bolão, lógico. Continuação do bolão, já valendo pelo Campeonato Carioca. Mas o que dá para esperar para essa primeira rodada, hein, Renan Mafra? Porque teremos amanhã Botafogo e Portuguesa, Botafogo claramente favorito, apesar de tudo. E aí teremos jogos entre pequenos, Madureira e Macaé, e Nova Iguaçu e Cabo Friense, já nessa quarta-feira. Duelos importantes também e que colocam frente a frente times que vieram da seletiva com times que já vêm se preparando há mais tempo. Olha só, Andreas, eu falo dos dois jogos aí dos clubes menores, eu analiso da seguinte forma. Pra mim, Madureira e Nova Iguaçu tem mais times que Macaé e Cabo Friense. Só que tem a questão do ritmo de jogo. E isso pode pesar um pouquinho. Eu acho que se todo o trabalho de Madureira e Nova Iguaçu foi bem feito na parte física, nessa questão de dar um ritmo não ideal para os jogadores, mas um ritmo bom, essas equipes que estavam se preparando entram com um pouco de vantagem, mas sabemos que essa questão do ritmo de jogo é bem complicada, né? O jogador precisa esperar o início da competição para ter a sequência mesmo. E a Cabo Friense e o Macaé já tem essa sequência. Então eu acho que se por um lado Madureira e Nova Iguaçu têm equipes mais técnicas e até elencos mais qualificados, Macaé e Cabo Friense vão ficar aí com, como eu disse, o ritmo de jogo mais apurado, mais aprimorado para essa primeira rodada de Taça Guanabara. Pode pesar muito isso aí, fala, Bogo. Eu tô curioso para ver se Volta Redonda, rapaz. Volta Redonda que joga contra o Flamengo lá em Raulino. Em Volta Redonda. Eu acho que é uma eu acho que é uma chance grande do Volta Redonda vencer, justamente porque o Flamengo vai com uma equipe aí praticamente sub-20. Já podemos ter uma zebra, entre aspas, na primeira rodada. Um menor investimento ganhando porque no confronto direto é muito raro você ver um pequeno ganhando de um Flamengo, né? Sim. E aí o Flamengo pequeno ganhando de um grande, na verdade. E o Flamengo que nos últimos anos com time titular, time reserva, o Flamengo dificilmente perde pontos para clubes de menor investimento. Eu acho que o último ano que assim o Flamengo tropeçou bastante em clubes de menor investimento foi 2013. Acho que 2013 o Flamengo tropeçou bastante. De lá para cá o Flamengo, lembrando assim, dificilmente, acho que pode ter tido um tropeço ou outro, mas o Flamengo dificilmente perde pontos para os clubes de menor investimento. Mas agora é uma outra situação. O Flamengo vai entrar com um time praticamente sub-20, um time bem limitado, justamente para dar uma preparação melhor para os seus principais jogadores. Então acho que o Volta Redonda pode se aproveitar disso e conquistar uma vitória. Será que o Bangu não pode se aproveitar também disso contra o Vasco, apesar do jogo de quinta-feira ser em São Januário e o Vasco não tá com o botãozinho do F tão pressionado assim? Eu acho que o Vasco já entra com o time principal, então a qualidade técnica pode falar mais alto.
É lógico que o Bangu tem a situação aí de ter tido uma preparação melhor e maior do que a do Vasco. Mas pela qualidade técnica da equipe do Vasco, eu acredito que o Vasco possa se sobressair por causa dessa qualidade técnica. Eu tô curioso pro clássico, não é bem um clássico na verdade, mas já na segunda rodada teremos um Português e Madureira bem interessante no Luso Brasileiro, né? Segunda rodada, dia 20 de janeiro às 4 da tarde, no Luso Brasileiro Stadium. Vai ser um jogo... Belo choque, né? Exatamente. Então, e dependendo dos resultados da primeira rodada, pode ser um jogo bastante interessante e bastante pegado, né? Vale lembrar que a Taça Guanabara tem apenas 5 rodadas, né? Então... É tiro curto. É tiro curtíssimo. Quem perder... É quase uma seletiva. Quase uma seletiva. Então, é tiro curtíssimo e quem perder já se complica dentro da sua própria chave. Mas enfim, voltando à primeira rodada, Boa Vista e Fluminense também é um jogo legal. O jogo não é o Cir Rezende. Fluminense que vem aí em frangalhos nesse início de ano, porque, não vou dizer em frangalhos, mas com bastidores muito conturbados, perdendo muitos jogadores. O Boa Vista não tem nenhum esquadrão, mas vem campeão da Copa Rio, vem com uma base montada, vem jogando junto há muito tempo. O Eduardo Wallace conhece o grupo. Será que pode cometer o crime? O jogo em Saquarema. Pode ser uma oportunidade para o Verdão fazer bonito, quem sabe contra o Flu, né? Tirar uns pontinhos. Exatamente. Eu tô vendo aqui, olhando aqui a tabela complicada também tem o Volta Redonda, né? Sim. Ele pega o Flamengo, depois, se não me engano, o Bangu. Isso. E depois joga fora com o Nova Iguaçu. Acabou o Friense, por exemplo. Começa com o Nova Iguaçu, depois é o Flamengo e Vasco. Acabou o Friense estreia em casa na quinta rodada. Exatamente, bem lembrado. O jogo que vai fazer, teoricamente, em casa é contra o Vasco. Normalmente esses clubes que vêm da seletiva, até os também que ficaram ano passado em 9º e 10º, no caso de Portuguesa e Bangu, vão jogar 2 vezes só em casa. Mas se o Bangu, como é moça bonita, recebe time grande, pode ser que jogue mais. A Portuguesa também tem o Luso Brasileiro. Exato. Aí, pode receber mais. A Portuguesa joga 2 vezes já na Taça Guanabara no Luso. Então, joga importante. Contra o Madureira e depois contra o Boa Vista. Sim. Enquanto o Bangu joga contra o Nova Iguaçu e o Volta Redonda 2 vezes também. E a Portuguesa e o Bangu tem essa possibilidade, né? De, por causa dos seus estádios, receber os times grandes. E aí é uma vantagem a mais para jogar em casa. Por exemplo, o Rezende, se tivesse passado, não jogaria em casa. Teria que jogar ou no Raulinho de Oliveira contra os grandes ou encontrar uma nova praça. Acabou o Friense, não joga em casa com o Vasco, não. Não, joga... Aqui tá a cidadania asterisco. Ou como diria o outro, asterístico. Isso. E o fato é que nós... Chico! Olha lá, hein? Fala direito. Jogo no Raulino de Oliveira, mas tá com asterisco porque... Que é uma covardia, cara. Porque depende ainda da gloriosa Globo definir se filma o jogo lá ou não. Até porque o jogo tá marcado pra uma quarta-feira, 5 horas. Já tá esquisito isso aqui, né? É quarta-feira, 5 horas. Tá aqui, 24 de janeiro, 17 horas, que é o Friense e Vasco. Então, vejamos, né? Como diria então, capaz de mudar até lá, mas... Deve ser o jogo... Qual outro jogo que tem? Não, à noite vai ter o Fluminense contra a Lusa. No Caldeirão, de a definir. É um bom estádio também. Inclusive no FIFA. 7h47, Renan Mafra e Cláudio Burgo. Os 4 semifinalistas. Vou perguntar logo de cara pra gente saber se vai ter pequeno ou não. Vai ter algum pequeno, Renan? Sim. Tá bom. Burgo, sim. Pra você sim? Pra mim, sim. Então, nós 3 achamos que terá um pequeno. Quais são? Classificando. A pergunta agora de $1 milhão é quais são ou quais serão os 4 semifinalistas do Campeonato Carioca 2018 Ferg Champions League. Renan Mafra, os 4 semifinalistas do Carioca. Flamengo, Botafogo, Boa Vista e Nova Iguaçu. Flamengo, Botafogo, Boa Vista e Nova Iguaçu. Tá bom, tá gravado, hein? Diz o Renan Mafra. Cláudio Burgo, 4 semifinalistas do Campeonato Carioca. Flamengo. Vasco. Volta Redonda e Nova Iguaçu. Flamengo, Vasco, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Tá. Eu vou de Botafogo, Vasco, Fluminense. Posso trocar? Pode. Nova Iguaçu, pode? Eu tiro o Nova Iguaçu e coloco o Fluminense. Deixa só o Volta Redonda. Tá. Então eu vou de
tem o Volta Redonda, né? Bem lembrado. Botafogo, Flamengo. Não, Flamengo não, com a garotada não chega. Botafogo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda. Vai ser esse então o meu palpite. Então o Fluminense não entra e entra. Isso é só chute, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas são apenas palpites. Até porque pode ser muito bem. Aliás, eu falei que o Fluminense não entra, o Flamengo não entra, mas pode ser que o Flamengo meta principais em alguns jogos e passe, enfim. Esse ano vai ser mais difícil. Quando apertar ainda o cerco, né? Aí a coisa pode complicar mais ainda. Mas se é apenas um chute, a gente não tem a pretensão de acertar. Mas eu acho que algum grande vai ficar pelo caminho. Eu pelo menos tenho essa impressão, porque muita gente vai largar o campeonato no meio por causa de Libertadores, Copa do Brasil. Vai acabar sendo um torneio mais esvaziado. 7h49 na Rádio Futebol. Fala, Bruno. Primeiro turno sempre foi assim, né? Pois é, tende a acontecer. Aliás, o que gerou esse aumento aí para 16 times foi exatamente isso, né? Os grandes às vezes não chegarem, né? Então o campeonato com 12 empata um e começa a perder, empata a outra, já era. Pois é. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã a bola rola para 2 jogos, em Taubaté, Vasco e Palmeiras. Que horas? Pelas oitavas de final às 3 da tarde. E também amanhã, mas às 6, aliás, às 5, na Arena Barueri, tem Flamengo e Audax de São Paulo. Logo Vasco depois eliminou o Água Santa nos pênaltis, depois de empatar em 1-1 no tempo normal ontem. O Flamengo também conseguiu a sua classificação, Mengão, que eliminou Eliminou quem, né, o Pinheiro? Curitiba 1-0. 1-0, verdade. E o Boa Vista que perdeu nos pênaltis. Antes fosse nos pênaltis. 5-1 pro Internacional. Então só sobraram Flamengo e Vasco na competição. Algum chute de quem chega mais longe na copinha entre Vasco e Flamengo, Renan? Eu vou falar o Vasco porque o Flamengo tá jogando com um time praticamente reserva. Porque tá com sub-18 quase, né? Vale ressaltar que o Flamengo, já 6 jogadores desse time, 6 não, 4 se eu não me engano, que poderiam jogar essa competição, já tinham sido retirados para justamente formar o grupo que vai começar a competição do Campeonato Carioca. E também mais 6 jogadores chegaram para formar esse grupo. Não estou falando que o Vasco vai passar por cima do Palmeiras, que o Palmeiras vem fazendo um trabalho de base, vem conquistando títulos de base. E o Palmeiras quer muito esse título, não tem. Quer muito esse título porque não tem. Mas o Vasco é o sub-20 do Vasco. E o Vasco está fazendo um trabalho bom para ir longe. O Flamengo não. O Flamengo, como está priorizando o Carioca, botando muitos garotos no Carioca, então o seu time, apesar de ter feito uma grande partida contra o Curitiba, tá bem desfalcado, então é algo que... Rapidinho, vou mandar um abraço pro Marcos Alexandre, que já foi técnico do São Gonçalo, não foi isso? Foi vice-campeão da Terceirona. Irmão do nosso amigo Michel Cravo. Verdade, são irmãos, né? São irmãos. Aliás, o homem que trabalhou com o William, Coutinho e outros tantos que já vimos aí no futebol do Rio de Janeiro. São agora 7h51 aqui na Rádio Fute Rio. Então, Vasco e Flamengo, portanto, amanhã jogando pela Copinha, são os últimos representantes do estado do Rio de Janeiro dentro dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. E, é claro, o futerio.net vai continuar em cima da jogada. Lá na Florida Cup, intervalo de jogo para, por enquanto, Fluminense 1, Barcelona de Guayaquil 0, gol de Marcos Júnior. Fluminense que perdeu nos pênaltis na estreia contra os holandeses do PSV, o antigo time de Romário e Ronaldo. 1-1 no tempo normal. Sem querer desmerecer esse torneio, sei lá. Não tem ninguém, cara. Ninguém que vai ver esse jogo lá, cara. Na Flórida, né? Não tem ninguém. O Corinthians leva muitos torcedores. O Corinthians, né? Porque tem estádio vazio, né? Sim. Mas o Corinthians... Se for no Japão também, no Japão, o Corinthians e Chelsea, sim, e o Yokohama era mas tudo ali Corinthians. Foi uma invasão mesmo de corintianos. Não, mas lá tem mas é de todas as partes do Japão mas também, né? Só que foram muitos corintianos para o Japão. Lá no caso da Florida Cup, não, já são corintianos que moram nos Estados Unidos mesmo. 7h53 aqui na Rádio Fute Rio. Temos o vencedor do Prêmio Hobbit 2017. O gol mais bonito do futebol carioca é de Emerson Carioca, do Audax Rio. Fez um gol do meio campo contra o Volta Redonda. E a galera acompanhou no futerio.net, votou durante toda a última semana. E você acompanhou aqui no futerio.net a eleição, quase 2.000 votos. Merecida a vitória do Emerson Carioca, Claudio Burger, no Prêmio Robert? Assim, votação a gente não se discute, né? Teve alguns gols que eu achei mais bonitos
que... Enfim. Mas é que nem aquela... O nosso craque, né? A nossa votação Fute Rio. A gente respeita, mas tem torcedores que não aceitam. Eu queria aquele jogador tal. É votação, tem que votar, né? Exatamente. Então, a gente não se discute. Exatamente. Bom, de qualquer maneira, eu gostei muito do gol do Emerson, embora pra mim o mais bonito tenha sido o do Vandinho. Exatamente. Concordo com vocês. Do Vandinho foi realmente um gol espetacular e a gente certamente... Mas eu respeito a votação, pelo amor de Deus. Lógico, sem dúvida alguma. São agora 7 horas mais 54 minutos e tá todo mundo ligado com a gente aqui na Rádio Fute Rio. Alô galera, eu sou o Sidney Marinho da TV Litoral News da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, Paixão ao Vivo. FuteRio.net. Boa, tá certo. Nosso Sidney Marinho sempre ligado. Inclusive, abraço. Teve lá em Saquarema, estivemos lá. Pude dar um abraço nele, é fera. Gente boníssima. Grande fera, grande homem lá de Cabo Frio, lá na Sucesso FM, lá na Litoral News, e sempre fazendo um grande trabalho e acompanhando a Cabo Friense. Vai continuar acompanhando, né? Agora dentro dessa fase principal do Campeonato Carioca e obviamente estaremos juntos para acompanhar a transmissão mais carioca da sua internet. São agora 7 horas mais 54 só rapidinho, minutos. Só mandar um abraço pro pessoal lá da Continental. Fica aqui nosso abraço, nosso carinho, que tá passando por um momento muito triste com o incêndio que teve lá em Campos. É verdade, incêndio da Rádio Continental. Os estúdios acabaram sendo destruídos, né, lamentavelmente, por conta da explosão de um ar-condicionado. E por conta disso, então, esse lamentável fato que aconteceu. E a gente está sempre ligado nas mídias de Campos, né, de todas as partes do Rio, mas sobretudo de Campos, a galera de lá do Norte Fluminense. A gente, obviamente, deseja força, toda a galera, enfim, a equipe lá da Continental. Uma rádio tradicional de Campos e que merece todo o nosso carinho e também que vai ter uma força grande, tenho certeza, para se recuperar Vão nos seus 1270 AM. Abraço a todos aí da Conte, felicidades e, enfim, paz e tranquilidade para que tudo possa vir a se acertar. São 7h56 aqui na Rádio Fute Rio. Chegou a hora do nosso bolão do FuteRio.net. Já? A partir de agora. Da seletiva também? Sim, claro. Na verdade tem o Grupo X na sexta-feira, né? O Grupo X... Grupo X, perdão. É verdade, mas enfim, o Campeonato Carioca, vai contar de uma maneira só. Então vambora. Na última rodada, ninguém acertou a América Cabo Friense. Só quem fez um ponto fomos eu. Aliás, fizemos um ponto eu, Burger e Renan, embora tenhamos errado o palpite. A seletiva fechou, vale pro Grupo X? Não, vale tudo. Campeonato Grupo Carioca X de maneira geral. Vale então até o final. Até o final, diretão. Então tá bom. Goitacás e Bom Sucesso, Renan e Burger acertaram o vitorioso, mas não o placar. Somaram então 3 pontos pro Burger e 2 pro Renan. E Resende e Macaé, todo mundo errou, fez um pontinho só, porque colocou empate. Então, Macaé venceu por 1-0. No total, Renan 1 ponto, América Cabo Friense, 2 pontos em Goitacás e Bom Sucesso, fez 4. Cláudio Burger fez 1 ponto aqui, fez mais 3 no Goitacás, 5. E eu, 1 ponto América Cabo Friense, 1 ponto, fiz 3 só, foi o pior da rodada. Então, hora dos palpites para essa rodada do Carioca. Começo com você, Renan Mafra. Botafogo e Portuguesa. 2-2. Boa Vista e Fluminense. 3-1 Boa Vista. Olha. Madureira e Macaé. Madureira e Macaé. 1-0 Madureira. Nova Iguaçu e Cabo Friense. 1-0 Nova Iguaçu. 1-0 Nova Iguaçu. Volta Redonda e Flamengo. 2-1 Volta Redonda. E Vasco da Gama e Bangu. 1-1. Ok. Cláudio Burger, Botafogo e Portuguesa. Botafogo por 2-0 Botafogo. Boa Vista e Fluminense. 1-1. Madureira e Macaé. Madureira e Macaé. Vamos lá, 1-0 Madureira. Nova Iguaçu e Cabo Friense. Rapaz, bom jogo, hein? 2-2.
com Rádio Fute Rio, inclusive. Volta Redonda e Flamengo? 1-1. E Vasco da Gama e Bangu? 1-0 Vasco. Legal. Então eu vou palpitar o seguinte. Botafogo e Portuguesa? 2-1 Botafogo, vai. Vou dar essa moral pro Fogão. Boa Vista e Fluminense? 1-1. Madureira e Macaé? 2-0 Madureira. Nova Iguaçu e Cabo Friense? 1-0 Nova Iguaçu. Volta Redonda e Flamengo? Vou ser ousado. 2-1 Voltaço. E Vasco da Gama e Bangu? 2-0 para o Gigante da Colina. Então são esses então os meus palpites aí para a primeira rodada da Taça Guanabara. E é claro, você vai acompanhar tudo aqui no futerio.net, com o placar Fute Rio sempre bombando, deixando você na boa. E fique ligado, hein, porque na próximo sábado começa o Grupo X e obviamente vamos estar em cima da jogada para deixar então, você poder. É isso aí, sexta-feira já tem bola rolando no bolão do futerio.net para todo mundo saber, portanto, o que aguardar para esta super competição. São agora 7 horas mais 59 minutos, 7h59, reta final do nosso Fute Rio na geral, hora do nosso palpite, aliás, hora do nosso destaque final aqui na transmissão mais carioca da rede. Começando contigo, Renan Mafra, a palhinha final da enciclopédia aqui na Rádio Fute Rio. Estreia amanhã do Campeonato Carioca entre Botafogo e Portuguesa e a Rádio Fute Rio presente ao estádio Newton Santos para a transmissão da partida. Eu estarei nessa. Boa, estaremos nessa aí também com Botafogo e Portuguesa. Cláudio Burger, destaque final. Eu não sei como eu vou dizer se o Cariocão já começa ou se já começou. Enfim, então a partir de amanhã a bola rola. E se você me permite, só mandar um abraço pro meu pai e pro meu irmão, que são aniversariantes do dia. Opa, maravilha! Seu Burgão? Não, seu Ribeiro. Ah, tá certo. Os dois da família Ribeiro. Boa, tá certo. Abraço grande então aí. Ao pai e ao irmão do Burger. Burger, um abraço, hein? Abraço e até sexta-feira. Renan Mafra, amanhã estaremos lá em Botafogo e Portuguesa. Abraço. Abraço. Então amanhã também tem futebol ao vivo na Rádio Fute Rio, a partir das 9 com preleção para Botafogo e Portuguesa no Newton Santos. E quarta-feira eu vou estar em cima do lance com Nova Iguaçu e Cabo Friense, direto lá do estádio Jânio Moraes. É a transmissão da Rádio Fute Rio, deixando você ligado na cobertura mais completa do futebol carioca. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui no Fute Rio na geral de hoje. Agradecendo pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar conosco até agora na sintonia da casa do futebol carioca. Sempre em nome de Furna, 60 anos, energia que se renova dia após dia, Criativo Design e Comunicação com criatividade. E Engearque Construções, 2580-1334. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Prometendo voltar sexta-feira com mais um Fute Rio na geral das 6 às 8. E é claro, com a rodada do Campeonato Carioca na Taça Guanabara. Amanhã, Botafogo e Portuguesa, 9h30 no Newton Santos. E quarta-feira, 4h30 da tarde, Nova Iguaçu e Cabo Friense, lá no estádio Jânio Moraes. A todos, uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até sexta, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.